Bom, gente, a gente segue nessas discussões do IOF sobre essa medida provisória, né, que chega como uma alternativa a essa alta cobrança do IOF. E uma das ações para compensar o IOF seria fixar o imposto de renda para os criptoativos na alíquota de 17,5%. Vamos conversar agora para entender um pouco mais sobre esse impacto com o Bernardo Surur, que é CEO da AB Cripto. Tudo bem, Bernardo? Muito bem-vindo. Obrigada por conversar com a gente aqui. Boa tarde. Boa tarde, Muriel. Um prazer estar aqui contigo hoje. O prazer é nosso em te receber. Eu quero ouvir a sua avaliação diante dessa possibilidade de tentar tributar criptoativos. Antes de mais nada, qual a sua percepção diante dessa discussão? Essa é uma discussão que agora é muito inoportuna, né, quando a gente está falando em termos de tributação. E essa discussão inoportuna não se dá pelo fato de ser uma tributação ou não ser um imposto, mas sim pelo fato que o Brasil vem vivendo um momento muito especial em relação a outros países do mundo, que é um momento justamente de discussão regulatória, de construção do arcabouço regulatório necessário para trazer mais segurança jurídica. O que nesse momento faz, com a discussão antecipada a a discussão atrapalhando e atravessando a discussão regulatória, é que você cria um desincentivo à discussão correta que nós temos que ter, que é a discussão voltada à previsibilidade, que é a discussão voltada a investimentos no Brasil, à geração de empregos e principalmente a trazer mais segurança jurídica para todos, tanto para o investidor quanto para o mercado. Então, de uma forma muito ampla, essa discussão ela é muito inoportuna nesse momento e vem de uma forma muito atravessada, sem muito diálogo entre o poder público e a sociedade. Dentre as medidas que nós vemos aqui sobre as colocações, o que a gente enxerga é de fato um grande desequilíbrio, né? Ele vem trazendo um grande desequilíbrio ao mercado com uma expectativa de arrecadação do qual ele não vai ocorrer. E aí, colocando, né, trazendo aqui como exemplo o porquê que ele não vai ocorrer. Primeiro, você hoje já tem produtos de criptos diferentes, tanto no mercado cripto tradicional quanto no mercado de bolsa, valor mobiliário. Né? E você tem, então, tem diferentes produtos, diferentes opções. Hoje, quando a gente está falando de poder tributar os criptoativos, a gente está falando da compra do criptoativo em si, ou seja, permanecendo que outros tipos de produtos do mercado de valores mobiliários permaneçam sem essa tributação, que você provoca então um desnível. Então, ora, para que eu vou comprar um criptoativo no mercado se eu tenho o mesmo produto que é referenciado a um criptoativo disponível em bolsa e ali eu posso fazer uma aquisição sem os 17,5, portanto, tendo uma margem maior. Então, você já cria um desequilíbrio aqui entre produtos, né? Um segundo ponto, trazendo até sobre a retenção e alíquota, diversas empresas dentro do próprio projeto já demonstram que a retenção direta em fonte ela é muito difícil de ser mensurada para essas empresas e as empresas, exchanges, corretoras, tokenizadores, que são as empresas digitais voltadas ao mercado de criptoativos, elas não foram inseridas nesse contexto. E aí o que acontece? Nós temos uma dificuldade de mensuração e de retenção dessa alíquota. E ainda você cria um desincentivo ao mercado nacional, permitindo com que esse consumidor, que ele é um consumidor global, apesar de ser brasileiro, ele é um consumidor global, ele vai buscar outras fontes, né, de realizar seu investimento sem essa alíquota. Ou seja, a expectativa que nós tínhamos ali de arrecadação, ela não será materializada e, como consequência, temos a discussão regulatória no Brasil sendo parada ou sendo dificultada nesse momento, que é um momento muito especial em comparação ao mundo, e nós temos também, por outro lado, um desincentivo ao mercado nacional, às empresas que aqui estão buscando essa regulação. Então, você cria um desequilíbrio muito forte nessa balança e impede o avanço correto desse debate. É interessante, inclusive, porque a gente sabe que o Brasil, quando a gente fala de criptoativos, está bem mais avançado, inclusive, do que grandes países, por exemplo, Estados Unidos, nessas discussões de cripto. E, ao mesmo tempo, como é que fica essa discussão, levando em consideração que cada vez mais a gente acompanha novos adeptos chegando nesse mundo dos criptoativos, mas com tributação, a gente sabe que certamente vai dar uma segurada boa nesse movimento, né? Qual o impacto direto na sua percepção? Você trouxe já um pouco mais dessa avaliação, mas olhando agora, se isso realmente acontecer, quais são as chances disso acontecer também, inclusive, olhando para esse cenário?
Veja, a gente está falando de um cenário onde quem é impactado, na verdade, é o pequeno investidor, né? A gente não está falando do grande investidor, a gente está falando do pequeno. Então, veja, quando o governo traz uma proposta de redução de alíquota de zero, né, que antes existia para investidores até que te faziam investimentos até R$ 35 mil no ano, né, e você passa a tributá-los de 17,5%, você passa a tributar justamente o ticket médio do setor que mais utiliza o setor. Então, você está criando um incentivo natural que essas pessoas continuem no processo regulado. Porque, veja, se elas quiserem consumir os criptoativos, como é um mercado global, como um mercado de grande eficiência que você pode acessar a partir de um computador de qualquer lugar, ela vai continuar acessando. Só que ela não vai acessar as empresas que estão aqui estabelecidas trazendo a segurança jurídica do Brasil, né? Então, quando a gente está falando do setor, da área que vai ser impactada, a gente está falando justamente daqueles de mais baixa renda, né? Daqueles que fazem pequenos investimentos, que é justamente ali 90% do público, segundo estatísticas da própria Receita Federal. São pessoas que realizam ticket médio abaixo de R$ 1.000. Então, essas pessoas são impactadas. E essas pessoas, elas têm como opção fugir de tudo isso, né? Buscar outros mercados, buscar outras formas de investimento, não no Brasil, mas no exterior. Ou seja, você está fazendo que o capital brasileiro fuja para outros territórios não regulados. E o Brasil que está liderando, Muriel, como você colocou, essa discussão, fica para trás. Nós voltamos muitas casas nessa discussão. É por isso que nós estamos batalhando justamente para que isso não ocorra. Veja, o Brasil, em termos de discussão, está muito mais avançado que os Estados Unidos, está muito mais avançado que a Europa. Isso tem trazido um cenário de grandes investimentos para o Brasil, por empresas, por parte de investidores brasileiros, por parte de instituições brasileiras também, gerando empregos, gerando renda e gerando tributos. No exato momento que uma medida descabida dessa é colocada, você desequilibra toda essa balança. E aí você tem um desincentivo ao mercado nacional e, ao mesmo tempo, você tem uma possibilidade de evasão desses consumidores do mercado brasileiro para outros mercados que não estão sob controle das autoridades brasileiras. Então, o mercado inteiro é impactado, o de empresas e o da sociedade de forma geral. E aí, olhando inclusive o cenário da América Latina, a gente percebe que o Brasil, ainda assim, não tem essa alíquota nesse sentido, mas olhando aqui, Chile, a gente sabe que tem uma tributação progressiva de até 40%, Peru, uma alíquota entre 5% e pode chegar a 30%. Aí, olhando para México, Costa Rica, Bolívia e Argentina, tem uma alíquota padrão já de 15%. Você acredita que esse é um movimento que, inevitavelmente, se passar, por exemplo, agora, por exemplo, dessa discussão e se não for colocado, eventualmente é uma discussão que vai acabar voltando e que pode vir a acontecer? Ela vai acontecer e faz parte natural do processo regulatório que nós estamos. Hoje, as empresas já são tributadas, hoje no Brasil também as pessoas já são tributadas dentro de uma tabela regressiva, progressiva, desculpa, que vai de 15% a 22,5%. Então, a proposta que está se fazendo é elevando quem era zero para 17,5% e reduzindo quem pagava 22,5% para 17,5%. Né? Então, você gera até nisso um desbalanceamento. Quem pode mais paga menos, quem pode menos paga mais. Então, você cria um desbalanceamento até em termos de público. Essa é uma discussão que, naturalmente, ela tem que existir e ela vai existir, mas ela sempre existe no momento pós a regulação, no momento que nós já temos a estrutura jurídica, que nós temos o arcabouço regulatório já formado, porque aí sim é possível você balizar os impostos de uma forma que ela afete positivamente o setor, né? Que afete positivamente a sua colocação e não prejudique a construção de novos produtos, serviços e até novos negócios aqui para o Brasil. O que nós estamos fazendo nesse momento é em sentido inverso. Nós estamos antecipando a discussão de impostos. Veja que tem até uma discussão sobre o CSLL, né, que vai para ele ser aplicado nas empresas criptos desde já. Mas veja, como é que você vai discutir isso? Como é que você vai criar uma jurisprudência de discutir justamente um imposto que é dado apenas após autorização, sendo que ainda não existe um processo de autorização formal pelo Banco Central, que isso ainda vem sendo construído com muita parcimônia, de forma muito conjunta com o mercado, de uma forma muito aberta e com muito diálogo.
Por que que nós vamos atravessar isso nesse momento, sendo que essa é uma discussão que nós temos que ter após esse processo? Ou seja, ter essa discussão agora só traz insegurança para quem tem planos bons para o Brasil. E é isso que a gente quer evitar. Perfeito. Bernardo Struhr, CEO da AB Cripto, muitíssimo obrigada pela conversa aqui com a gente. Um bom trabalho para você, boa semana também. Obrigado, Muriel. Uma boa semana para todos também. Obrigada.